Pode começar, doutora Lúcia, por favor. Podemos? Bom, conforme a gente tinha planejado, né, vamos fazer uma revisão em 2 etapas dos capítulos anteriores. Era nessa conversa de hoje e na próxima. Então, a gente tinha ido até o capítulo 8, Dúvida, Desafios e Soluções. Então, nós vamos fazer hoje do capítulo 1 ao 4. Ok? Pode passar. Pode passar, Cristina. Passou? Ok, já está na tela. Por que estudar esse livro? Porque pelo celular eu fico vendo uma pessoa só. Enfim, esse livro, né, como o próprio título diz, né, vem ampliar o nosso conceito de vida, né, e ampliando esse conceito, nos tornar mais conscientes da nossa missão, da nossa tarefa, das nossas possibilidades e analisar alguns, né, dos grandes desafios que nós temos diante de nós e propor soluções. Então, é um manual completo, tá? Então, ampliar o conceito de vida, analisar os desafios e propor soluções. Eu estou recebendo sinal aqui de que o som não está bom. Houve alguma questão aqui na internet. Eu estou usando a Vivo porque a minha internet de casa caiu, sumiu. Está muito ruim, está dando para continuar? Melhorou agora nos últimos... Luzia, se você tirar o vídeo, será que não melhora? Deixar no áudio. Tirar o vídeo? Como assim? Será que não melhora um pouco? Tirar o meu vídeo? Deixa você preta. Isso. Agora fala. Vamos ver. Melhorou? Parece. Melhorou. Melhorou. Graças a Deus. Então, Bora. a proposta de Joana, né, ao nos entregar essa obra, é minorar os problemas e as dificuldades da existência corporal, preparando o espírito para a sua destinação futura. Né? Um entendimento dos aparentes enigmas da reencarnação, propondo soluções para as dificuldades de relacionamento, de comportamento, da existência em si mesma. Alguém aí tem essas coisas? Dificuldade de relacionamento, de comportamento, algumas coisas da reencarnação nos parecem verdadeiros enigmas. Quem não tem? Quem não tem? Todo mundo. E sobreviver, não? Então, vamos passar. Cristina, pode passar. Esse é um resumo do... Passou? Vamos passar, Cristina. Próximo slide. Já passou. Passou. Então, esses são os conteúdos dos 4 capítulos de hoje. Tá? A vida em si, porque as pessoas do nosso tempo, né, aprenderam na escola que vida, o ser vivo é aquele que nasce, cresce, reproduz e morre, né? E hoje em dia essa definição já está completamente obsoleta e hoje em dia a biologia não consegue mais definir vida, porque, como diz
o Marcelo, agora me fugiu o sobrenome, Marcelo Gleiser, né? O conhecimento é uma ilha e quanto mais o conhecimento aumenta, aumenta a praia. Então, definir vida hoje é uma coisa muito complexa, muito difícil, né? Mas a gente apenas dá foco naquele aspecto que nos interessa, né? Então, isso aí é só para vocês terem só uma ideia do pacote desses 4 capítulos e do quanto nós precisamos nos aprofundar, nos fazer perguntas, pesquisar, avaliar nós mesmos, fazer aquele trabalho de autoconhecimento, né? Então, aí apenas o índice, né, dos temas que estão hoje na nossa pauta. Vamos passar, Cristina. Então, o que eu vou fazer hoje é uma seleção, né? Claro que não dá para trazer o conteúdo completo, mesmo quando a aula é só sobre um dos subitens. A gente usou um critério de fazer um contato com os aspectos mais relevantes, né, desses 4 capítulos. E a gente propõe, né, que cada um, né, revisite o livro e as aulas que já estão gravadas aí e destaque, né, algum aspecto mais relevante que queira trazer no nosso próximo encontro para compartilhar. Eu trabalho sempre nos grupos com estudos compartilhados e isso enriquece muito do que apenas alguém fazendo exposição, né? Então, fica aí a proposta, né, que nessas 4 semanas que nos separam do próximo encontro, vocês revisitem o livro e avaliem a possibilidade de trazer alguma contribuição, alguma questão, alguma ideia para a gente debater, tá? Debater, conversar, destacar. Então, vamos lá. Estou deixando já umas perguntinhas, né? Transformando cada subitem numa perguntinha. Como definir vida? Que desafios a vida nos observa? Como lidar com os impedimentos? Como estamos lidando com os impedimentos? Qual o papel das doenças, que é um dos grandes desafios nesse momento, então, né, o grande desafio do momento? O que vem nos ensinar? E obsessão. Qual é o desafio da obsessão e para quem é o desafio? Então, de cada subitem, eu coloquei perguntas, né, que fiz para mim e estou aí compartilhando para quem quiser depois fazer para si. Então, a gente tem um textozinho, né, que trabalha respostas para cada uma dessas perguntas. Pode passar, Cristina. Bom, isso aí eu já comentei, né? Estamos em busca do aspecto mais... Acho que eu voltei aqui para mim, peraí. Tá certo. Então, vamos lá. Alguém poderia ler? Seria dinâmico. É possível? Posso ler. Por favor. A vida segundo... Só leia a palavra do meio, por favor. A vida segundo a revelação dos espíritos, né? O milagre Isso. da vida Sim. é muito mais complexo e, por isso mesmo, o seu ponto de partida somente pode ser encontrado no Criador, que a elaborou e a vem conduzindo através de bilhões de anos, produzindo na sua estrutura... Tirou. Voltou, desculpa. Nada. Na sua estrutura, as indispensáveis adaptações, desdobramentos, variações. No que diz respeito à vida humana em si mesma, detectamos sua gênese no princípio divino, que a concebeu e a inspira, proporcionando-lhe a energia de que se nutre,
que a impulsiona ao crescimento através das multifárias reencarnações do espírito imortal, também denominado princípio inteligente do universo. Então, assim, essa é uma visão espírita, né? Uma visão expandida do que é a vida, e já na primeira linha a gente encontra a visão, né, daquele cientista que tem humildade diante dos fenômenos que estuda, né? A vida é um milagre, a vida é um mistério, é algo que não cabe numa definição humana. E você também pensar num fenômeno tão raro, num fenômeno tão esplendoroso e tão complexo, ter surgido sem uma causa inteligente é algo que choca a nossa razão, e daí a gente está, assim, sempre em busca de respostas. A doutrina espírita traz para nós uma resposta que não é uma explicação definitiva, uma definição definitiva, é uma abertura. Na resposta à pergunta número 10, os espíritos dizem que nós, no nosso patamar evolutivo, não alcançamos nem o sentido necessário para compreender esse psiquismo divino, essa natureza divina. Mas, como as pessoas desse momento tecnológico gostam de dizer, o universo tem um software, né? A vida tem um software, tem um programa, e esse programa é evolutivo e passa por ampliações, modificações, transformações. Então, hoje, se alguém pergunta para você o que é vida, para mim, por exemplo, vida é mistério, vida é milagre, vida é algo que a gente está em processo de ampliar muito o nosso conhecimento para poder ter um entendimento melhor. Alguém quer completar? Complementar? Guimarães Rosa diria que viver é muito perigoso. É verdade. Não deixa de ser. Vamos dizer que a vida tem possibilidades inesperadas, porque as coisas inesperadas são recebidas pela maioria de nós como perigos. Mas, a partir de um certo ponto de evolução, a gente vai conseguir receber o inesperado apenas como desafio, né? Possibilidade de ampliação, de transformação. Vamos seguir, Cristina? Luzia. Oi, fala. Para mim, é um grande aprendizado, sabe? Um grande aprendizado em todos os sentidos. É a oportunidade de me refazer comigo mesmo, com a minha própria consciência, com o outro que eu estou vivendo. Então, é uma troca muito rica quando a gente observa isso. E aprendendo sempre. Então, eu sei que eu nunca vou parar de aprender. Sim, mas essa visão ela é colocada à prova muitas vezes, né? Sim. Então, intelectualmente, nós podemos ter assimilado que todos os acontecimentos, todos os desafios da vida estão a serviço do nosso aprendizado. Mas, quando o desafio chega, a gente muitas vezes recebe como perigo, se sente assustado, acuado, não é? E tem que correr atrás de se segurar em alguma coisa, se reinventar, e assim a gente vai crescendo, né? Isso. Então, vamos ver aqui qual é a proposta de Joana de Ângeles sobre como lidar com os impedimentos existenciais. Tem alguns trechinhos aí em destaque e que vai reforçar isso que a gente conversou, né? Alguém gostaria de ler? Posso ler, Tereza? Desculpe. Por favor. Como lidar com os impedimentos?
Uma personalidade bem desenvolvida e desbloqueada encara os desafios, os impedimentos existenciais como testes de valorização, sentindo-se convidada a lutas e esforços que mais lhe desenvolvem a capacidade para enfrentar futuras dificuldades. O amadurecimento psicológico dá-se a pouco e pouco, jamais através de golpes surpresas, muito do agrado dos inseguros e sonhadores. Enquanto sejam identificados impedimentos à planificação da vida, se está em crescimento, em processo de valorização existencial, de desenvolvimento intelecto-moral. Em vez de constituírem obstáculos, devem ser encarados como estímulo, como emulação à descoberta e aplicação de recursos que jazem ignorados e podem ser aplicados com eficiência para a harmonia pessoal. Pois é, a gente pode não alcançar um patamar de encarar qualquer dificuldade existencial sem se abalar, buscando o aprendizado com serenidade, mas essa é a meta, né? Esse é o objetivo do estudo, a gente se conscientizar que cada obstáculo que surge é um desafio ao aprendizado. Esse momento que a gente está, por exemplo, né, de pandemia, já ensinou alguma coisa para vocês? Certamente. Tirou da minha boca, Saulo. Podem compartilhar? Eu posso, Luzia. Eu falei disso durante uma outra exposição sua. Fatos todos da vida, de outras vidas, fatos ligados ao momento presente, ao trabalho isolado, etc., etc., me precipitaram em ansiedade e depressão. E o processo em si, ansiedade e depressão, o seu curso terrível, curto, graças a Deus, porque pelo poder das drogas, no caso Pondera XR 25 miligramas, 4 ou 5 dias depois do início eu não tive mais, embora ainda fraco, não tive mais qualquer crise preocupante ou tão afligente quanto as primeiras. Mas, podendo então raciocinar sobre aquela realidade, esta realidade, devo dizer, porque eu ainda não cheguei ao desmame, eu mudei muitas coisas na minha vida, muitas coisas relacionadas a relacionamento pessoal, tratamento com os filhos. Aprendi a dizer para um filho de 50 anos de idade, após o telefonema, no fim do telefonema, eu te amo, meu filho. Que beleza. Que lindo, Saulo. Nós somos essa coisa maravilhosa, né? E às vezes a gente se avalia, né, muito fraquinho diante dos desafios, né? Então, por exemplo, né, a superação das doenças do humor, que são grandes desafios do nosso tempo. Por quê? Porque a complexidade da nossa existência aumentou muito. Então, a gente morava numa rua com algumas casas, alguns vizinhos, e eram as mesmas famílias a vida inteira. Agora, os nossos vizinhos se multiplicam e variam e mudam sempre. As famílias têm muito mais mobilidades, os filhos vão estudar fora, os netos moram longe, moram em outro estado, em outro país. O grupo espírita, por exemplo, né, está privado desse aconchego, da convivência, não é? Do cafezinho, do abraço. Então, é muito desafio, além da própria questão da doença, que sempre causa um temor, e para não falar daqueles que realmente adoeceram, né, e perderam entes queridos, né? Então, assim, se a gente conseguir dar esse clique, né, isso surgiu na minha vida
a gente não ficar naquele lugar de perguntar por que comigo, né? E poder pensar com muita naturalidade, por que não comigo? Se é algo que acontece com irmãos meus em humanidade, por que não comigo? Né? Porque eu não posso passar por isso, porque eu não posso ter depressão, porque eu não posso ter ansiedade, porque eu não posso ter dificuldade de lidar com essa ou aquela situação. Os desafios estão aí justamente para provocar, né, esse crescimento, como está aí no nosso textinho, né, uma emulação, a descoberta dos recursos que nós temos em nós, como centelhas divinas, né, as potências da alma, segundo Leon Denis, para uma aquisição de uma harmonia pessoal autogerada, autogestada, que não depende tanto da harmonia exterior, do bem-estar exterior, das coisas externas, né? Podemos seguir? Alguém quer comentar mais alguma coisa sobre isso? Eu acho que a gente aprende também a valorizar as coisas mais simples do cotidiano, que na vida normal antes a gente passava batido. Por exemplo, você sair e sentir o calor do sol, um céu azul, né? Aquilo te dá uma alegria, né? Então, as coisas mais simples já adquiriram uma importância maior. A gente pode dizer que, aí, no caso, a gente está descobrindo o nosso potencial de sensibilidade, que jazia, talvez, adormecido, né, em função de tantos estímulos, de tantos compromissos, de tantas telinhas ligadas. Né? Vamos dar uma seguidinha aqui, falando sobre o desafio das doenças em si. Quem teve uma experiência de doença? Luzia, só tinha alguém falando? Tem, sou eu, Hilda. Sobre esse lance desse momento, eu, por exemplo, sou uma pessoa muito agregadora, eu tenho essa consciência, né? E eu gosto muito de abraçar, muito de estar assim, transmitindo algo bom para as pessoas, sabe? Sim. E eu tive que me conter. Aí eu digo, não, mas eu tenho outro recurso, que é o pensamento. Eu aprendo isso na doutrina espírita. Então, simplesmente, é mais uma maneira de eu me agregar. Porque se meu pensamento está indo, eu estou indo junto. Eu estou afagando aquela criatura, né? Eu não deixei de abraçá-la. Né? Eu posso pegar o telefone e dizer, poxa, que bom que eu estou falando com você. Quanto tempo, isso é muito bom. Eu acho que isso, né, a ansiedade, às vezes, também me fazia isso, sabe? Correria. Então, assim, o pensamento também é a potência da alma, né? Pensamento, vontade, amor e sensibilidade. Quando nós estamos numa situação de restrição de convivência pessoal, de restrição de atividades, ou encarando isso como um desafio, não como desgraça, né? Aprendendo a olhar para dentro, a gente vai encontrar recursos para expandir esse pensamento, esse amor, essa vontade, essa sensibilidade. O companheiro já deu notícia do desafio da doença, né? Que ele enfrentou, ainda está lidando. Mais alguém tem alguma experiência com doença como desafio? Eu tive um desafio. Quer compartilhar? Sim, eu tive um desafio grande, mas há muitos anos atrás, deve ter uns 13, 14 anos, que foi um câncer no intestino, entendeu? Mas, graças a essa doutrina espírita, eu passei bem, muito bem, tive muita ajuda espiritual, e consegui superar. Será que a gente um dia vai conseguir encarar as doenças? Porque estar encarnado num planeta
de provas e expiações, num planeta onde a maioria dos espíritos são egoístas e orgulhosos. Então, a gente pode imaginar que a psicosfera do planeta seja favorável à instalação de muitas doenças. Agora, isso já está materializado pelas questões da ecologia, pela questão climática, pelo aparecimento da pandemia, né? Pelo simples fato de estar encarnado aqui, a gente é sujeito a adoecer, né? Então, assim, a nossa organização somática ela pode apresentar esse ou aquele problema, e algumas doenças, como o câncer, por exemplo, vêm nos chamar a atenção, como está aí no texto, que o corpo é transitório, que o corpo é passageiro, e, por isso mesmo, a gente precisa investir no esforço iluminativo preservador do ser em si mesmo, porque nós não somos o nosso corpo. A gente fica encarnado nesse corpo um tempo e fazemos uma confusão de identidade, como se nós fôssemos o corpo. Então, é sempre bom, né? Eu aprendi com o Sérgio Felipe, que vocês conhecem bem, né? A fazer essa pergunta. Você é seu corpo? Não é? Então, assim, a doença vem nos lembrar dessa impermanência do corpo, né? E a doença vem também, como as outras dificuldades, promover esse esforço iluminativo, né, do espírito. Mais alguém quer comentar? Eu não sei se eu posso. Pode, claro. Eu estou tentando comentar, descobri que eu estou sem som aqui. Eu entendo a vida como um processo e entendo essa existência como um sopro. E eu aprendi isso no Espiritismo. Então, eu sou até conhecida como uma pessoa um pouco saltitante, porque nada me derruba muito, porque eu estou sempre olhando tudo como se eu estivesse vivendo um filme, uma aventura de suspense em que o meu antagonista é a minha própria história pregressa. Então, que o que acontece comigo aqui agora tem um motivo anterior, isso é muito claro para mim, e o que eu vou ser depois vai ser o que eu consegui introjetar do que eu vivi aqui. Então, eu parto do princípio que a pior coisa que possa me acontecer não é a pior, e que de tudo eu tiro alguma coisa muito boa. É só me distanciar um pouco. E como a gente sempre se distancia um pouco, é só olhar para trás e avaliar. E essa doutrina é preciosa para colocar a gente nessa dimensão. Como é seu nome mesmo? Carmen Baldo. Então, assim, Carmen, você está vivendo segundo o texto. A sua fala é a demonstração prática da teoria que está exposta no texto, né? Então, o corpo Oi? É mais chulo, porque o texto da Joana é muito bonito e erudito. Eu estou aqui no dia a dia. Não, mas é a parte prática, né? Foi o que eu entendi da sua fala, né? A organização somática, quer dizer, o corpo, é uma indumentária de breve duração, e que o ser em si mesmo é que merece todo investimento de preocupação e esforço iluminativo. Então, quem é o ser em si mesmo? É esse espírito que já tem uma história anterior e está caminhando para um futuro, né? Quem quer falar? Luzia, eu queria falar, mas é melhor você colocar esse próximo slide, aí eu comento. Lembra que eu ia falar? Deixa eu então falar alguma coisa que você falou, Luzia, antes de entrar nesse... Que você falou a questão da separação. Eu costumo falar, também até para me acostumar, que estou mais perto do desencarne do que outra coisa, eu costumo
separar bem o espírito do meu corpo. Então, eu digo assim, puxa vida, nesse processo da pandemia, meu corpo envelheceu bastante, entendeu? Vendo o meu corpo realmente como um habitat, que daqui a pouco eu vou dar adeusinho para ele, que eu acho que isso facilita quando chegar mas, o assim, momento. é mais do que um habitat, simplesmente, não é? É material pedagógico. Sim, Então, se você ainda está no corpo, esse corpo ainda tem o que te ensinar, né? Ou claro. oportunizar para que você aprenda. Uhum. Quem estava falando Você não aí? deve ser mais velha do que eu. Hilda. Espera um pouquinho, Carmen. Então, eu estava aqui querendo falar o seguinte, nessa semana, 2 semanas, eu recebi uma ligação dizendo que a minha mãe está com demência. E aí, meu irmão explicando e tal, eu falei, meu Deus, logicamente eu senti, eu não sou de ferro, né? Por quê? Porque eu não quero que ela apague totalmente os curto-circuito dela sem lembrar que eu existo, né? Mas aí eu digo, não, pera lá, eu tenho ferramentas que podem me ajudar, até para falar, me emociona, né? Porque eu tenho o direito de tê-la, eu tenho o direito de chorar como eu estou querendo fazer, mas eu digo assim para o doutor Bezerra, deixa ela ainda um pouquinho mais para poder me ver pela última vez. Que última vez é essa, criatura? Última vez encarnada. Porque pois é. Então, assim, a lembrança dela, é isso que eu estou falando. Isso. O cérebro pode estar lá com um curto-circuito qualquer que ela não consegue acessar a memória, mas a memória não apaga, né? A memória é do espírito e ele leva. Eu estou falando nesse momento. Isso está difícil para você, entendi. Por enquanto ainda próximo. Isso. Não, e é difícil mesmo, né? E eu nem sei se eu vou poder ir por causa da vacina, né? Sobre a questão da obsessão, a minha percepção... Oi? Não entendi o comentário da vacina. Não, eu estou falando que eu tenho que tomar minha segunda dose para ir visitá-la, porque ela não mora aqui no Rio, ela mora em Barra Mansa. Ah, sim. Tem tudo isso que eu aguento esperar poder estar com ela, né? Sim. Então, aí, né, tem aí todo um pacote de aprendizados para o espírito, Pois é. A obsessão é algo que acontece só com os outros, não é? Não. Não. Não é, não? Não. Acho que está encarnado. Será que a gente consegue detectar essas influências na nossa mente? Da obsessão? Nem sempre. Nem sempre. A gente tem que aprender a conhecer o que é seu e o que é de fora, né? É difícil. Perfeito. Mas às vezes dá. Perfeito. Então, assim, a nossa sintonia é nossa tarefa, nosso desafio. Não estamos ainda numa faixa vibratória onde não transitam ideias e pensamentos mais negativos, mais atrasados, né? É preciso que a gente aprenda a elevar a nossa faixa e a detectar quando aqueles pensamentos menos equilibrados, menos saudáveis, surgem na nossa mente, não é? Porque senão fica mesmo uma coisa que só acontece com os outros, esse negócio de obsessão. E isso tem um desafio aí, nós vivemos mergulhados num oceano de pensamentos, né? Sermos capazes de fazer essa distinção, porque a gente não vai dormir equilibrado e acorda desequilibrado, né? Aquela coisinha vai estabelecendo vínculo, né? Vai fortalecendo o vínculo e vai se instalando, e aí sim
podendo chegar a uma situação mais comprometida, como ela fala aí no texto, que pode afetar o organismo físico e os complexos mecanismos mentais responsáveis pelo conjunto produtor de saúde. Alguém quer comentar alguma coisa sobre obsessão? Eu já passei por processos muito mais jovem em que eu percebi que a linha que delimita a sanidade da insanidade é muito tênue. Eu tinha uns 20 e poucos anos quando eu surtei e precisei de tratamento de psicanálise. Eu me considero um produto bem-sucedido de um trabalho de psicanálise muito bom. Mas essa tenuidade dessa linha é que a gente, como espírita, aprende a perceber, porque o espiritismo em si nos dá elementos para corrigir todo tipo de problemas neuróticos e kármicos que a gente tem. Quando a gente, por si só, não consegue fazer isso, é o momento em que a gente percebe que tem alguma atuação fora da nossa mente, nos forçando a sair do controle. E ao perceber... Vamos dizer assim, não é? Processos mais intensos, né? Mais complexos. Mas, às vezes, a gente está, por exemplo, assistindo um filme, até um filme leve, uma comédia. Né? Às vezes, a gente está até lendo um livro de mensagens muito bom, e, de repente, surge aquele sentimento de tristeza, um sentimento de angústia, um sentimento de ansiedade, que, se a gente parar para pensar, não tem nada a ver com a nossa história, não tem nada a ver com o nosso momento. Vocês já experimentaram isso? Já. Claro. Luzia. Oi. Luzia, Nádia falando, querida. Nós vamos dar agora uma pequena pausa. Você acabou de dizer, vamos parar para pensar. Vamos parar para fazer um pequeno intervalo. Nós voltamos daqui a 5 minutos, está bem? Quantas horas aí, podemos Nádia? só fechar essa coisa? Ok, querida, ok. A gente pode começar mais tarde um pouquinho, não tem Isso, problema. isso. Vamos fechar isso, né? A Joana de Ângeles fala no Episódios Diários em telepatias deprimentes, né? Então, nós estamos constantemente sujeitos a telepatias, comunicações telepáticas. Temos que estar muito atentos e interromper essas telepatias no momento em que elas são percebidas, porque senão elas vão adensando, e vai ficando mais difícil. Ok? Então, vamos para o cafezinho. É daqui a 5 minutos. Todo mundo beber uma Beleza. Beijo. Beijo, querida. Muito obrigada. Não tem slide, não.